Alô, pessoal. Hoje a gente vai começar a mudar um pouco o rumo das nossas conversas. A gente vinha falando muito sobre o belo, 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 e hoje a gente inicia a nossa trajetória estética através de outras vertentes, né, do estudo da filosofia do corpo, né, que é essa estética. Eu vou falar também um pouco mais nesse segundo bimestre de questões bem contemporâneas, assim, em relação a como a gente experiencia o corpo, né, e como a gente rejeita determinadas coisas e enquanto outras coisas nos dão um prazer estético, né. Então hoje, o que eu vou trazer para vocês é o que eu chamo do objeto ao abjeto, o corpo entre o belo e o feio. E hã, por que do objeto ao objeto, né, por que esse nome? E por que que o corpo está entre o belo e o feio, né? Porque o belo e o feio são conceitos, eles não estão, de novo, dentro da coisa em si, eles dependem de como a gente percebe. Então, o mesmo objeto em determinado lugar, período, observado por determinados povos, ele pode ser considerado belo ou feio. Então, o corpo fica entre o belo e o feio, dependendo da época, de quem observa, etc, etc, e todas as coisas que a gente já viu. E por que do objeto ao abjeto, né? Porque o objeto é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero transformar, que eu gostaria de ter para mim. Então, quando a gente fala, as mulheres são objetificadas, muito em função disso, né? Eu gostaria de tê-las, de possuí-las de alguma forma, como se a gente pudesse fazer uma miniatura, né? Como vocês devem ter visto aquele filme Meu Malvado Favorito, que ele quer reduzir a lua e roubar a lua. Então, é transformar a lua num peso de papel, né? Objetificar é transformar em algo que eu posso possuir. E o abjeto é aquilo que eu não desejo, aquilo que eu sinto repulsa, aquilo que eu tenho nojo, medo, enfim, é tudo aquilo que eu rejeito. E a gente vai pensar, né, como que o corpo transita entre essas duas esferas, né, daquilo que eu desejo até aquilo que eu tenho repulsa. Vamos lá? Preparados? Tem umas coisinhas meio polêmicas nessa aula. E acho que em vários momentos, como eu disse que eu vou apresentar coisas mais contemporâneas e principalmente da arte, eu acho que alguns de vocês vão se perguntar e talvez me perguntar: "Mas professora, isso é arte?" E a ideia é essa mesmo. Então, primeiro a gente tem que pensar, que a arte objeta, esse corpo objeto que foi apresentado na arte, ele tinha um propósito muito específico. Era um tema tabu, né. Até, deixa eu ver quando, talvez até o século XIX, a arte se ocupou muito e principalmente do belo, né. E a partir de um movimento, principalmente, no romantismo e no realismo, a gente começa a perceber uma entrada desse corpo mais cru, desse corpo real, desse sujeito que sofre, que morre, na arte. E depois disso, no século XX, principalmente quando a arte feminista, começa a rejeitar essa condição da mulher enquanto objeto do desejo na arte e começam a apresentar corpos não desejáveis, dentro dessas obras. E então o que que a gente vai ver aparecer aí? Funções fisiológicas, escatológicas, fluidos, aspectos do corpo que são considerados impuros. Hã, e eu acho que nessa aula a gente vai se perguntar em diversos momentos também, por que isso é considerado feio ou sujo? Por que a gente rejeita tanto coisas que são, entre aspas, naturais do nosso corpo,
né? Afinal de contas, o cachorro não se esconde no banheiro para fazer xixi. Por que a gente vai no banheiro e tranca a porta? Por que a gente não faz xixi no meio da sala igual o cachorro? O que exatamente a gente está escondendo quando a gente se esconde no banheiro? Pausa para pensar. Pensaram? Tem a resposta? Tan, tan, tan. Então vamos pensar no abjeto. Tem 2 livros que eu vou deixar como indicação para quem quiser pesquisar mais sobre isso. Um é O Retorno do Real, do Hal Foster. Esse livro já foi traduzido para o português, então vocês acham fácil o PDF. E esses são Os Poderes do Horror, da Júlia Kristeva. Esse eu acho que não tem tradução ainda para o português, mas depois eu vejo se tem e coloco o link para vocês em sites que, enfim, ou da Amazon, ou que vocês possam acessar. No Retorno do Real, o Hal Foster vai falar de um tipo de arte pós-guerra, principalmente, pós-Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo pós-guerra, pode ser tantas guerras, né? Em que ele começa a perceber trabalhos que não tentam mais criar historinhas bonitinhas para serem contadas, né? O que a gente chama de alegoria. Eu não estou mais contando a historinha da Virgem Maria com o bebê, eu não estou mais contando a Anunciação de Cristo, eu não estou mais contando algo que aconteceu antes, eu estou mostrando cruamente aquilo que está acontecendo agora. Para mostrar um paralelo que talvez vocês entendam, percebam a diferença entre 2 redes sociais que a gente teve recentemente, né? O Instagram, que mostra a vida colorida, bonitinha, né? Como comercial de margarina, e o Snapchat ou o Stories mesmo, que tem umas imagens mais cruas, mais a câmera tremendo, mais, eu tô aqui agora e olha isso aqui, não sei o quê. Muito mais se aproximando desse real. E aí, nesse livro do Retorno do Real, ele apresenta algumas obras de alguns artistas que eu já vou discutir aqui com você, como André Serrano, Anthony Sherman e Kiki Vince. E nesse outro livro, que são Os Poderes do Horror, a Júlia Kristeva começa a falar sobre por que a gente rejeita esses fluidos corporais e, enfim, pelos no corpo. Por que a gente acha isso tão feio, né? E ela fala que o objeto é tudo aquilo que não sou eu, né? Então, tudo aquilo que eu preciso retirar do meu corpo para me constituir, ou colocar sobre, né, para me constituir. Então, se eu passo maquiagem, é para esconder aquilo que, dentro da construção do que eu deveria ser socialmente, eu preciso esconder as minhas olheiras, eu preciso esconder as manchas. Isso é uma coisa que eu rejeito em mim. Então, se eu rejeito, eu não desejo, eu preciso esconder. Pelos no corpo, se eu retiro os pelos do meu corpo, é porque aqueles pelos, de alguma maneira, eu não identifico como meus. Eu preciso removê-los para eu me tornar eu, para eu me aproximar mais do meu ideal. E se a gente for pensar de novo naquela idealização clássica, e no pensamento de Rousseau, do que me diferencia de um animal, em geral, a gente rejeita tudo aquilo que nos aproxima de uma natureza animal. Então, pelos, fluidos corporais, odores, que a gente precisa dissimular, que são normalmente quando que a gente começa a ter mais cheiro no corpo, né? Precisa passar desodorante. Na adolescência, que é, perdão, que é justamente quando esses odores surgem para atrair o macho ou a fêmea, né, falando de uma forma mais animalesca, para procriar. E a gente precisa esconder essa nossa necessidade de procriar. A gente precisa
fazer de conta que nada disso está acontecendo, né? Tipo, tem um elefante no meio da sala e você cobre ele com uma toalha, né, de mesa. Não estamos falando com animais, somos seres humanos civilizados, então a gente esconde menstruação, a gente esconde pelo, a gente esconde xixi, cocô, que mais que a gente esconde? Cheiros, bafo, hã, tatu do nariz, cera de ouvido, tudo isso que eu tô falando são coisas que o seu corpo produz naturalmente. Ou seja, tudo aquilo que é natural e não é cultural no meu corpo é feio. O que que eu exibo? Eu exibo roupas, eu exibo uma maquiagem, eu exibo joias, eu exibo adereços em geral que não são da minha natureza. São coisas culturalmente adquiridas nesse processo civilizatório, que é a nossa humanização. A humanização, ela é contrária à animalização. Então, se eu não exibir todos esses adereços culturais, eu sou o quê? Um animal. Conta-se uma história, eu não sei onde, eu não tenho a fonte dessa informação, fonte vozes da minha cabeça, mas que uma vez, certa vez, perguntaram para um índio, por que o índio se vestia, na verdade, assim, o índio estava nu, com uma pena na cabeça, né? E pinturas no corpo, né? E alguém perguntou para esse índio, alguém civilizado, por que você usa essa pena na cabeça se você está nu? E ele disse, ora, porque não sou um animal. Então, para o índio, aquela pena na cabeça era o suficiente para ele estar vestido, né? As pinturas corporais, as tatuagens, para essas tribos são uma forma de vestimenta, uma forma de se culturalizar, ao contrário do que seria o corpo natural. Então, o corpo natural é feio, simples assim. Ele precisa estar vestido. Daí você vai perguntar para mim, ou talvez você esteja se perguntando, professora, mas e o nu artístico? Aí eu tenho um texto para indicar para vocês que fala sobre o nu artístico, que já já eu coloco aí no link da aula, que diz o seguinte: quando estamos posando nus, não estamos despidos, estamos vestidos de nu, porque aí tem toda uma construção desse corpo que pode ser mostrado, esse corpo que é considerado belo, esse corpo dentro de um padrão, a luz, a pose. Normalmente, quando a gente pensa em nu artístico, 90% das vezes são corpos femininos. Quando são corpos masculinos, são corpos depilados e escultóricos. Então, esses corpos, na maioria das vezes, não estão despidos, estão vestidos de nu. E a nudez despida mesmo, ela não é bem vista na arte e não no mundo, no meio artístico, né, corrigindo, mas pelas pessoas da sociedade em geral. Eles costumam se escandalizar com a nudez despida, mas nunca com a nudez vestida de nu, que é essa da pose clássica. Então, seguindo, esse slide era mais para indicar essas duas leituras, que eu acho que pode ser interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Aqui eu vou começar a apresentar alguns artistas que são bastante polêmicos e que trabalham com essas questões dos fluidos corporais e da profanação do sagrado e etc. O André Serran foi atacado, né? A obra dele foi atacada, como vocês podem ver na foto. A obra original é essa imagem aqui, que se chama Peace Christ. O que ele faz? Ele pega um crucifixo e mergulha num copo com a sua própria urina e tira uma foto desse Cristo imerso na sua própria urina. E as pessoas acham isso o ó do Borogodó, assim, meu Deus, como assim? Você faz um negócio desse, que absurdo, que profanação. E atacam essa obra, né? Eles jogam uma pedra nesse vidro dessa fotografia do André Serrano no museu.
E se a gente for pensar, o que exatamente é tão errado, né? Tudo bem, a gente na nossa sociedade considera a urina algo sujo, impuro, né? Ninguém gosta de ir num banheiro sujo de xixi. Aí você fala, nossa, mas por que fazer isso? Se a gente for pegar ao pé da letra o que significa ah, dentro da mitologia cristã o advento de Jesus na Terra, ele é justamente a incorporação, quando o Verbo se torna carne, né? A encarnação de Deus num corpo físico. E também uma outra coisa que eu acho interessante da obra é que a palavra peace em inglês ela pode ser confundida, dependendo da forma como você pronuncia, com peace, que é paz. Então, a ideia de que a encarnação do verbo, né, no corpo, aquilo que o verbo se tornando corpo é o que supostamente deveria ter trazido a paz mundial, né, a paz entre os homens. Então, é uma obra que tem muitas camadas de interpretação, mas que, em geral, as pessoas rejeitam de imediato por ter referências escatológicas. E o engraçado também de pensar é que em nenhum momento ele apresenta essa urina ao público, né? O xixi de verdade não está ali. Mas só o fato de as pessoas saberem, de terem essa informação, é suficiente, porque numa fotografia você não sente cheiro de xixi, você não sabe se aquele líquido realmente era urina ou não. Mas só o fato da gente pensar isso é motivo suficiente para que a gente se sinta impelido a atacar essa obra. Que mais? E daí vocês vão me perguntar, mas professora, era xixi mesmo ou não? Não importa, né? Eu acho que era, porque ele não teria nenhuma dificuldade em usar xixi de verdade. E normalmente, quando o artista fala que tem cocô dentro de uma latinha, tem cocô dentro de uma latinha. Se ele fala que é o sangue dele mesmo, é o sangue dele mesmo. É muito raro um artista roubar nessas horas, porque isso tiraria acho que uma credibilidade, né, da obra. Uma outra imagem do André Serrano, de 87, é Ejaculação em Trajetória. E, de novo, se eu falasse para vocês, gente, essa é a foto da Via Láctea, tirada de um satélite, vocês iam acreditar em mim. Se eu falasse para vocês, gente, isso aqui é um fantasma, um disco voador, um espírito do mal, tanto faz, né? Eu podia falar qualquer coisa, uma tinta caindo. Vocês acreditariam em mim, um leite sendo derramado, vocês acreditariam em mim. Mas quando a gente sabe que é ejaculação em trajetória, isso é uma fotografia, isso remete a tudo aquilo que eu já falei em relação a gente esconder a nossa sexualidade, esconder o nosso desejo, esconder os fluidos corporais, aí, meu Deus, né? Isso é o ó, não pode. E é uma fotografia, fotografia de novo, não tem textura, não tem cheiro, não é só uma fotografia, mas é suficiente para as pessoas sentirem repulsa. Imagina se não fosse, né? Uma outra artista, aquela é a hora que vocês fazem assim, meu Deus. Que vem desse movimento da arte feminista e da exibição de fluidos corporais, né, por conta de sim, nós somos sim animais, nós temos sim um corpo animal, é a Kiki Smith. A Kiki Smith, ela sempre está transitando por esse mundo entre corpo vivo, corpo morto, corpo que apodrece, o corpo escatológico. Então aqui nessa primeira imagem vocês veem uma mulher menstruando e não é menstruação de verdade, são miçangas vermelhas assim, né, que vão se juntando assim e formando esses cordões que parece sangue, mas não é sangue. E é uma escultura. Uma outra imagem ali que parece fezes, né,
risco de fezes também, é uma escultura, não tem cheiro, não tem, né, não é cocô de verdade nesse caso. Mas por que isso em corpos femininos, né? Isso vem daquela ideia das mulheres se desobjetificarem, né? Elas não querem se tornar mais objetos do desejo, elas querem dizer, não, eu sou tão humana, ou talvez tão animal quanto você, eu também tenho desejos, eu também tenho fluidos corporais, né? Não é aquela criatura, né, pálida das pinturas clássicas e renascentistas que não tem pelo e não envelhece, não morre, né? Então, quando a gente nega o corpo e os fluidos corporais, a gente também está, de alguma maneira, desviando da morte, né? A gente não quer admitir que a gente fede e apodrece. A gente quer estar sempre limpinho, limpinho e bonitinho. Até nos velórios, os corpos são exibidos. Tem até um processo, né, que esses tempos eu descobri, de higienização do corpo, em que eles retiram os órgãos internos e colocam gases embebidos em líquidos desinfetantes para que o corpo do morto, pensa na preocupação, para que o corpo do morto não solte cheiro durante o velório. Né? Então, nem o morto pode ter cheiro de morto, tem que estar sempre limpinho. Então, quando o velório, o corpo vai demorar para ser liberado, vai demorar, ou a pessoa teve algum problema de hemorragia ou coisas assim que podem soltar fluidos, existe esse serviço para que as pessoas não tenham contato com o cheiro desses fluidos corporais que vão saindo do morto. Então tem, né, esse desejo das mulheres se desobjetificarem, dizer, não, eu não sou um objeto do seu desejo, e também da gente tentar se libertar dessa posição, eu até estava conversando isso hoje ainda, dessa obrigação da mulher ser um corpo belo, um corpo admirável. Não é que, até conversei isso com uma das equipes que apresentou, não é só, são dois movimentos que a gente precisa fazer, né? Um em direção a aceitar uma diversidade de beleza, né, de corpos de todos os tipos, cores e tamanhos, né? Que já é um movimento que vem acontecendo, a gente percebe a real beleza do Dove, e aí aparecem mulheres brancas, morenas, gordas, magras, mais ou menos, com manchas, sem manchas, mais velhas, mais novas, e que existe beleza em todos os tipos de corpos, mais velhas um pouco menos, mas aparece. Mas a gente ainda não se libertou da obrigação da beleza, né? Por que a gente tem que ser bela? E eu falo no feminino porque, apesar disso ser algo que recai também sobre os homens, eu acho que o peso é muito maior ainda. A mão da instituição ainda é maior em cima das mulheres, né? Enfim, é como se para os homens a beleza fosse opcional. Eles podem ser bem-sucedidos ou não, independentemente da sua beleza. E aí a gente tem vários exemplos de homens ricos e poderosos exibindo suas esposas troféu. E raramente acontece o contrário, né? Acontece, mas é raro. E as mulheres, mesmo que uma mulher mais velha, por exemplo, se case com um homem troféu muito mais jovem que ela e que ela sustente esse homem e tal, ela não é bem vista, ela é bastante criticada. Enquanto que um homem mais velho que exibe sua esposa troféu, a gente tem inúmeros exemplos, inclusive na política brasileira, não passa despercebido, né? Para nós é algo que é normal, é corriqueiro. Então, são duas tentativas de libertação, né? De libertar essa mulher de ser um objeto do olhar, de existir uma diversidade enorme também desses corpos diferentes, mas principalmente da obrigação de ser desejada.
E aqui é um outro exemplo disso. A Cindy Sherman, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ok. A Cindy Sherman faz essa série de desastres. Eu acho que eu cheguei a mostrar algum trabalho dela para vocês, talvez. A Cindy Sherman, ela ficou muito famosa por uma outra série que não é essa, que se chamava Filmes Sem Título, né? Uma série de stills, né? De fotografias paradas de filmes sem título. Procurem depois no Google. E essas fotos, ela se exibia assim como a mulher do cinema mesmo. Ela é inspirada nas mulheres do cinema, ela faz uma série de cenas de filme que nunca existiram e se fotografa, são autorretratos representando essas mulheres do cinema, principalmente com uma estética bem Alfred Hitchcock, assim, né, preto e branco e tal. E ela ficou muito famosa com essa série e vendeu muitas fotografias para galerias famosas com essa série e começou a ficar meio inflacionado, assim, no mercado de arte, o trabalho dela. E ela começou a se incomodar com isso, porque as pessoas, segundo ela, numa entrevista, não compravam mais os trabalhos dela porque se interessavam pela obra dela profundamente. Era como se fosse comprar uma ação que estava em alta na bolsa de valores. E aí ela fez essa série, que ela começou em 87, que se chama Série Desastrosa, de Desastres, onde a provocação que ela queria fazer para esse mercado da arte era: quero ver, ela diz isso literalmente com todas as palavras, quero ver alguém comprar essa foto e colocar em cima do sofá da sala. E aqui, se vocês observarem, né, é ela, né, sempre é ela, sempre tem ela nas fotos, sempre é um autorretrato, e é como se fosse um corpo cadavérico apodrecendo, né. E aqui nessa outra parece que teve um vômito, uma coisa assim meio bulímica, assim, e e ela tá aqui deitada, refletida nesse óculos. E essa é bem mais nojenta, inclusive, do que essa. Mas essa foto aqui do corpo cadavérico foi vendida há uns anos atrás num leilão de arte, batendo recorde, assim, de milhões de dólares, ou seja, ela não conseguiu, né, ela não conseguiu fazer com que as pessoas não quisessem, não desejassem o trabalho dela e acabou ficando mais famosa ainda depois dessa série. Essa aqui é bem nojento também, do Martin Creed. Procurem eu não coloquei o link para o vídeo aqui, mas procurem no YouTube esse Sick Film Work 610 ou Work 660 de 2007, ou só digitem no YouTube Martin Creed Sick Film que vocês vão achar. São 2 vídeos que basicamente retratam isso, assim, né? No primeiro, o Sick Film é uma tela em branco, né? E as pessoas vão entrando, vomitam e saem. E é isso. E the end. E aí tem uma pessoa limpando o vômito depois. Muitas coisas que isso me faz pensar. Mas nesse caso especificamente, as pessoas provocam o vômito. E eu fico pensando assim nessa infinidade de pessoas que fazem isso escondido para manter seus corpos dentro de um padrão. E acho essa obra muito forte porque ela denuncia isso de uma certa maneira. Olha o que a gente está fazendo escondido, fingindo que somos perfeitos e limpos, e imunes a tudo isso, como se eu acordei assim bela, eu nem faço esforço, né? Escondendo os bastidores, é como se ele mostrasse os bastidores disso, assim. E esse outro, que é mais nojento ainda, que as pessoas entram também nesse fundo infinito branco e fazem cocô e saem. Tiram as suas conclusões. Mas, de novo, eu acho que o que ele está provocando a gente a pensar é porque a gente esconde essas coisas, porque a gente finge que não é bicho, como a sociedade é hipócrita e tudo mais.
Eu sei por que que a gente esconde, né? Porque a gente, por mais que a gente seja bicho, a gente não é bicho. A gente passou por um processo de humanização cultural que nos transformou em humanos. A gente não nasceu humano, a gente se humanizou a partir de todo esse processo de aprendizado, de linguagem, de inserção na sociedade, de passar por uma escola que ensina como a sociedade ensina como a gente deve ou não deve se comportar, e a gente aprendeu nesse processo que fluidos corporais são nojentos, que devem ser escondidos, mas uma criança de 2 anos de idade talvez ache isso perfeitamente normal, né? Inclusive eles têm, no começo da vida, a gente tem uma relação muito engraçada com o cocô, né? A gente faz cocô no piniquinho e depois quer olhar, né? O meu filho, ele pedia, eu quero ver o meu cocô, eu quero ver. Tá bom, né? Como se ele se sentisse orgulhoso, ele não entende, a criança não entende que aquilo é algo que deve ser eliminado. Para ele, aquilo é uma parte do corpo dele. Como assim você vai? Quando eu puxava a descarga e o meu filho não via, ele ficava bravo comigo. Assim, como assim você jogou uma parte do meu corpo fora e não me deixou nem dar tchau, né? E me despedir. Que mais? Vamos para o próximo. Ah, essa aqui. Lembra que eu falei que tinha cocô dentro da latinha? Ah, eu acho esse trabalho bastante poético, apesar de bastante nojento. Do Piero Manzoni, na década de 60. A gente tem que lembrar também que a década de 60 foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, mas também primavera de revoluções em diversos países, da Europa principalmente. Foi um período também de guerra do Vietnã, mas que a gente tinha um movimento hippie nos Estados Unidos, a inserção da pílula anticoncepcional e um período de libertação sexual, de libertação do corpo. Então é natural que esse tipo de arte também surja nesse período em que o corpo estava tão em evidência, né, em discussão na cultura. E o que o Piero Manzoni faz? Ele coloca o próprio cocô dele numa série de numeradas, se você vê que tem um númerozinho de série em cima, eu não sei quantas cópias não, né? Quantos exemplares do cocô do artista ele conseguiu produzir nessa época, e ele enlata esse cocô e escreve na latinha merda do artista. E daí tá escrito aqui quantos gramas, conservado ao natural, produto em conserva, mês de maio de 61. E aqui uma outra obra que também apodrece, que é um ovo cozido com a impressão digital do artista. E um ovo, na verdade, um ovo não cozido, um ovo branco com a impressão digital do artista. E esse outro trabalho que é um balão de ar que se chama Respiração do Artista. Eu acho particularmente poético esse do balão, né, que é essa ideia de como que eu vou tirar isso que está aqui e que sou eu, né, esse ar que está dentro de mim, como se fosse a minha alma, né. Antigamente as pessoas acreditavam que o espírito era feito de ar, né, esse ar que eu respiro, então é minha alma. E se as pessoas espirravam, por isso colocavam a mão, não era por causa de epidemia nem nada, porque, né, depois você vai cumprimentar a pessoa com a mão. Era para evitar, se eu coloco a mão na frente, é para evitar que a alma escape do meu corpo. E aqui não, ele coloca o corpo dele fora, né? Ele coloca dentro desse balão, como se a respiração do artista fosse sobreviver a ele mesmo. Claro que com o passar do tempo esse balão murchou, como todo balão murcha. Hoje em dia ele é tipo grudadinho, assim, nessa madeira, assim, completamente morto, né? O artista morreu e o ar dos pulmões dele também. Essas latinhas ainda existem exemplares, né? Alguns dias que explodiram por conta de gases, apodreceu, enfim. Algumas ainda existem. E o ovo, obviamente, apodreceu. Mas é exatamente essa ideia, né? De nos lembrar
que somos corpos perecíveis, que morremos e que, assim como as coisas se decompõem, nós também, por mais que a gente tenha esse desejo de eternidade, né, de, eu vou durar para sempre, não vai, né? O seu corpo é perecível. E muito discute também essa questão do aqui e agora, que a gente já falou bastante em Nietzsche. Que futuro é esse, né? Eu acho que se a gente lembrar o tempo todo, mas assim, quando eu digo o tempo todo, tem que ser o tempo todo mesmo, que esse corpo é perecível e que existe esse processo de morte durante a vida, né? A gente vai morrendo aos pouquinhos, vai envelhecendo aos pouquinhos, vai, né? Esse sopro de ar vai murchando aos pouquinhos. Eu acho que a gente vai conseguir viver as coisas muito mais intensamente, né? Isso é muito libertador, quando a gente se liberta dessa existência. Não que vocês precisem deixar de acreditar no que quer que seja, assim, né? Mas não se agarrem tanto nisso. Se agarrem naquilo que está diante de você, que é o seu corpo hoje. Eu acho que é essa a mensagem que ele tenta passar com essas obras. É aquilo que ainda está aí enquanto não apodrece. Aqui é uma pintura da Ellen Altfest, que se chama Axila, simples assim. Já é uma obra bem mais contemporânea, de 2011, e é uma pintura hiperrealista, não é uma foto. E imagina, né? Imagina um quadro, assim, grande, tipo esse que está aqui atrás de mim, na sala da casa de vocês, um sovaco. E aí, vocês compravam? Botavam na sala? Do lado da mesa de jantar, assim, para ficar bem bonito? Eu acho que ela tenta questionar, né, com essas obras hiperrealistas, assim, e mostrar veias e pelos, e nesse braço ainda tem umas estrias, né? O que a gente tanto esconde do nosso corpo? O que tem de tão feio nisso? E acho que a resposta ela persiste, né? É a nossa animalidade, né? São traços animais que a gente tenta remover do nosso corpo. E aí você talvez esteja se perguntando, mas por que os homens podem e as mulheres não podem? Não que as mulheres não podem, elas até podem, mas ainda é olhado, as pessoas ainda insistem nesse olhar assim de, né? Você depila, que custa raspar isso, minha filha? Mas por que os homens podem? A gente tem que lembrar que os homens podem outras coisas também, né? Os homens podem exercer a sua sexualidade muito mais livremente do que as mulheres. Eles podem ser esses seres cheios de odor e desejantes, e que a repressão sexual ela é muito mais pesada em cima do corpo feminino, né? As mulheres têm que estar sempre limpinhas e cheirosinhas e, né, menos, né? E a gente tem que abafar esse desejo, essa pulsão sexual nas mulheres. E os pelos, eles são um fruto de uma quantidade maior de testosterona no corpo. Quanto mais testosterona, mais pelos em partes variadas do seu corpo, provavelmente essa pessoa terá. Então, isso também é um reflexo dessa hipersexualização do masculino e dessa né, essa tentativa de dessexualização das mulheres na sociedade, que ainda persiste. Por mais que a gente lute contra, a gente tem que lembrar que a batalha só acaba quando o jogo termina, né? E ainda não chegamos lá, né? Ainda não estamos em pé de igualdade, longe disso, com relação à sexualidade feminina e masculina. Mas estamos indo bem, eu acho, mais ou menos. Esse trabalho foi até polêmico para mim, porque eu dei um curso que se chamava Da Imagem do Corpo ao Corpo da Imagem em 2017, e eu usei algumas dessas imagens para divulgar o curso.
dessas obras do John Isaacs, que são esculturas que lembram corpos obesos e rejeitados pela sociedade. E é uma obra que me tocou particularmente muito, porque durante, acho que boa parte da minha vida, toda a minha adolescência e grande parte da minha vida de jovem adulta, quando eu era uma jovem adulta, eu rejeitava o meu corpo, eu tinha uma visão completamente distorcida dele, eu me imaginava assim, exatamente como essas imagens, era assim que eu me sentia, era assim que eu me via no espelho, era assim que eu achava que as pessoas me viam, principalmente se eu ficasse nua, eu me sentia exatamente como essas imagens. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus. E o nome da obra é Eu Não Posso Evitar de Me Sentir Assim. I Can't Help the Way I Feel. E eu falei, gente, era isso, né? E o quanto que isso gera de sofrimento e distúrbios alimentares e uma perda enorme de energia e de tempo pensando nesse corpo que eu tentava tanto esconder. E, né, e o quanto que isso é uma coisa que existe dentro da nossa cabeça e que é um fruto e produto, né, de tudo aquilo que a gente recebe como informação visual, daquilo que a gente entende como um corpo adequado, que é muito distante de um corpo real, né. E eu acho que a arte também tem essa função social de discutir essas questões, né. Então, não importa o quão magra você esteja, você ainda pode se sentir gorda, e coisas assim. E quais são os corpos adequados e os inadequados? Acho que o lugar da arte no século XX mudou muito em relação ao belo, né? Por isso o feio começa a aparecer na arte. Por isso que a sua avó vai no museu e pergunta: minha filha, mas essa arte? Porque eles ainda estão lá no belo, né? E a arte já caminhou em outras direções, não que elas sejam melhores, né? Por isso que a gente também acha a arte contemporânea mais feia do que a arte clássica, né? Muitas pessoas falam, mas a arte daquela época é que era bonita, agora, meu Deus. Mas é porque a arte agora não está mais nessa discussão, está discutindo outras questões que são importantes para a sociedade. Essa é uma obra renascentista do Rubens, que se chama Caridade Romana. Supostamente essa mulher estava dando alimento a um soldado preso, moribundo, alimentando com seu próprio corpo, mas essa imagem também foi proibida pelo Facebook, eu acho que eu tentei postar, porque mostra um mamilo, né? Não pode, mamilo dos homens não, aqueles dois mamilos masculinos que estão ali, ó, aí pode. Mas esse aqui que é amamenta não pode. E por que não pode? Vocês já pararam para se perguntar por quê? Porque instiga o desejo nos homens, né? E é perturbador e causa um... Por quê? Porque, olha que coisa doida. Só uma psicanálise para resolver isso. Você não pode desejar a sua própria mãe, isso é um tabu. Mas, então, uma mulher amamentando é muito mais pornográfico, num sentido assim, obsceno, né? Não pornográfico, mas obsceno e censurado, do que uma mulher nua sem leite, né? Sem peito que amamenta. Um peito que é só objeto do olhar, ele pode. Tem muito peito, muito mamilo na arte mundo afora, antiga e atual. Nas revistas Playboy da vida, no Carnaval do Rio, enfim, pode, desde que aquele seja um peito objeto que eu posso desejar. Agora, um peito materno é tabu, porque eu não posso desejar minha própria mãe. Então, se de repente eu me sinto excitado com um peito amamentando, né, aí eu vou pro inferno. Então, aí coloca todo esse tabu em cima dos mamilos.
Que mais? E outro grande tabu, e que alguns artistas tentam retratar e que trazem o feio na arte, é o feio moral. A gente falou do belo moral, que veio com o cristianismo, mas também veio o feio moral, que é a guerra, a morte pela morte, né? Eu vou dar um curso nas próximas semanas que fala sobre a representação das doenças e das pandemias na arte, mas nesse caso é a morte provocada, né, nos campos de concentração. Então ela é muito mais feia do que a morte de uma pandemia como foi a gripe espanhola, por exemplo, né? A não ser no Brasil, né, que a pandemia também é política e também é uma morte que poderia ser evitada e por isso ela é tão feia. É mais que uma tragédia natural, né? Isso é feio não só porque a morte é triste e porque corpos em decomposição são coisas que em geral a gente não quer olhar, mas é feio porque dá um soco na nossa cara, né? Como que vocês humanos, você humanidade, permitiu essa barbárie, né? Como que vocês fecharam os olhos para isso? E aí a gente também não quer ver isso, né? A gente não quer ver isso na sala de casa, na mesa de jantar. O único espaço que essas obras têm, elas não são feitas, isso também é uma coisa importante, elas não são feitas com o objetivo de serem vendidas e fazerem sucesso, a não ser que elas sejam vendidas para colecionadores ou principalmente instituições, museus de arte, que daí lucrariam com os visitantes desse museu, enfim. Mas não para pessoas físicas, né? Que vão querer ter isso na sala de casa, não costuma acontecer. E a arte também, de certa maneira, se liberta de ser um objeto do desejo de consumo para ser livre, né? Com o feio dentro da arte. Isso, para quem já estudou estética ou está estudando estética com o TESA, talvez seja um conceito que seja familiar para vocês, e talvez para alguns alunos não. Mas a gente vê na mitologia, estou tentando colocar isso num lugar que não atrapalha. Na mitologia grega, a gente vê o deus Apolo, que era o deus das coisas certinhas e organizadas e arrumadinhas e serenas, que eu coloquei aqui em azul, e o deus Dionísio, que era esse deus das forças caóticas. Então é como se a gente tivesse aqui colocados lado a lado a cultura e a natureza, aquilo que eu controlo e aquilo que são as forças, as pulsões de desejo, de morte, de medo, que eu não controlo, né? E esses dois deuses, Apolo e Dionísio, habitam o meu corpo e eles vivem em conflito. Em geral, o que a gente considera organizado, simétrico, equilibrado, são as forças da serenidade, as forças apolíneas. E aquilo que nos transtorna, que nos comove, né, que faz esse movimento de redemoinho dentro da gente, são as forças do caos, né, as forças dionisíacas. Que mais? Aqui eu vou ler para vocês, né? Então, Apolo, soberano da luz, era o deus cujo raio fazia aparecer e desaparecer as flores, queimava ou aquecia a terra. Era considerado como pai do entusiasmo, da música, da poesia. Deus da música e da lira, Apolo tornou-se, como consequência natural, o deus da dança, da poesia e da inspiração. Mas dança, pense assim, balé clássico, tá? Nada de dança contemporânea. A serenidade apolínea torna-se para o homem grego o emblema da perfeição espiritual e, portanto, do espírito, aquele modelo de perfeição que devemos atingir, de serenidade, de controle, autocontrole. Né? E o Dionísio era o deus da ruptura das inibições, aquele deus bêbado, né? Das repressões, dos recalques. Dionísio simboliza as forças obscuras que emergem do inconsciente, da liberação provocada pela embriaguez, pelo fascínio da dança, aí sim a dança contemporânea, ou
pensa num flamenco, numa coisa assim cigana, mais sensual, né, a dança dos sete véus, alguma coisa assim. E da música, pensa em tambores, canos, uma coisa que mexe com o teu corpo, sei lá. Dionísio retrata as forças de dissolução da personalidade, as forças caóticas e primordiais da vida, provocadas pela orgia e submersão da consciência no intensivo. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, né, de Apolo e Dionísio, né, um Leonardo e um Picasso. Tem muito mais movimento dentro da imagem do Picasso, enquanto que a imagem de Leonardo, né, serena, bolinha. Aqui é uma propaganda do C, das ceramidas, era um shampoo que tinha há uns anos atrás, que deixava seu cabelo super liso. E eu fico pensando também nessa cultura, né, o quanto que isso já mudou. Hoje, essa propaganda provavelmente seria ao contrário, né, seria liberte seus cachos, assuma a real beleza, ou até pior, poderia ser considerada racista, né? Essa coisa de por que eu tenho que ter cabelo liso, né? E essa também é uma imagem que acho que retrata essa ideia de corpos culturalmente, que o corpo transita entre o belo e o feio conforme a cultura. Essa é uma imagem do Edouard Manet, que se chama Olímpia, e que foi muito criticada no Salão de Belas Artes. Quem fez História da Arte comigo vai lembrar dessa imagem, que ela entrou para o Salão dos Recusados. Por quê? Porque ela é uma prostituta, Olímpia. Ela está recebendo flores e ela está rejeitando esse convite do seu comprador. Ela coloca a mão sobre o seu sexo, olha bem para a cara do comprador e diz não, né? Ela está com um olhar muito desafiador, né? Ela não tá com aquela cara assim de ai, meu amor, que bom que você chegou. É tipo, e aí? O que você quer aqui? Tem nada para você aqui. E ela também foi considerada na época, além de ser uma prostituta, e isso ter sido um escândalo, né, no Salão de Belas Artes de Paris, porque antes todas as mulheres que eram retratadas eram prostitutas, mas elas eram chamadas de quê? Vênus. E aí pode, né? Você pode retratar uma mulher que é prostituta, porém chamá-la de Vênus. Mas retratar uma prostituta e chamá-la de Olímpia, que era nome de prostituta mesmo, aí é um escândalo. Por que a prostituição é um escândalo? Porque também, de novo, ela revela as pulsões, o desejo sexual que a gente tem que esconder socialmente, né? Então a gente até pode ir procurar uma prostituta, mas a gente tem que esconder isso, a gente não pode sair por aí falando, então, eu fui procurar uma prostituta ontem, né, foi legal. A gente não sai falando isso por aí, é um tabu. E a Olímpia também foi considerada magra demais para a época. E porém feia, por isso feia. E aqui a gente tem um artista contemporâneo, que é o Yasumasa Morimura, que faz várias paródias, né, dessa história da arte, e acho que como homem, né, eu acho que ele também se auto-objetifica, e isso também é um escândalo, né, porque os homens se colocarem na posição do objeto, do olhar, também é considerado um tabu na sociedade e frequentemente associado ao homossexualismo, né? Então, esse homem não é hétero, né? Não é homem, que é homem não faz isso. Então são vários tabus, várias camadas de tabu que ele vai expondo nessas obras. Essa obra da Vanessa Beecroft eu coloquei nessa aula para representar o olhar da Olímpia, né? A gente percebe que ele se repete nessa obra da Vanessa. Esse aqui é o Ibirapuera, né? Em São Paulo. Essa obra foi exposta numa das bienais em São Paulo, 2002. E essas mulheres são colocadas ali para serem olhadas, porém com esse olhar questionador, do tipo,
afinal de contas, você está olhando o que aqui, né? O que tanto te interessa no meu corpo que você não consegue parar de olhar, né? Não é uma coisa assim do tipo, ai, oi, amor, né? É uma coisa assim do tipo, tá olhando o quê? É só um corpo. Aqui tem uma explicação dessa obra. Vestidos, nós as observamos de pé, nós, né, espectadores. Nuas, as mulheres de Vanessa Beecroft são olhadas. Seus corpos não negam o olhar, mas suas posturas são rígidas e matemáticas demais para serem eróticas. Esse é um trabalho da Jenny Savin, que se chama Plan, de 1993, e Close Contact, de 2002. São dois trabalhos diferentes. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é uma pintura, também hiperrealista, e cheias desses riscos, assim, que são como se fossem curvas de nível nesse corpo, que nos remetem àquelas canetas que eles colocam nas mulheres, principalmente, quando vão submetê-las à cirurgia plástica, né? Não que os homens não façam isso, mas é mais comum a gente ver essas imagens em mulheres, né? Que é aquele homem branco que diz como o corpo daquela mulher tem que ser para ser considerado belo. Então ele pega lá, né, o doutor Beverly Hills lá, e diz, tem que ter mais peito, tem que ter mais bunda, tem que ter menos cintura, né? Tira aqui, põe ali, bochecha e não sei, né? E vai construindo esse corpo, modelando, né, de acordo com um padrão que ele considera correto. E esse outro trabalho dela, ela se coloca numa espécie de vidro, assim, que fica parecendo que ela subiu em cima de um scanner e se fotografa, né, por isso essa ideia de close contact, mas que também parece que o espectador está sendo prensado junto com ela contra esse vidro, assim, né, como se a gente estivesse grudado nesse vidro tentando olhar para esse corpo objeto, né? Então acho que as mulheres elas tentam evidenciar essa objetificação do corpo, denunciar essa objetificação do corpo nessas obras, né? E aí os pelos também são algo que incomoda, o corpo fora do padrão, enfim. Essa é uma outra imagem dessa obra. Essa imagem também foi barrada no Facebook, dizendo que eu estava exibindo um corpo fora do padrão e que isso podia ser preconceituoso. Aí eu fiquei pensando, poxa, se a gente não exibe corpos fora do padrão, a gente está sendo machista ou sei lá. E daí se a gente coloca um corpo fora do padrão para levantar esse debate, no meu caso era para divulgar um curso, aí você está sendo também preconceituoso porque você está exibindo como se eu estivesse ridicularizando esses corpos, mas eu não estava, né? Enfim, então são imagens que incomodam os algoritmos, né? Isso eu achei bem interessante. Esse é um trabalho sutil, porém muito interessante também da Eleanor Antin, que se chama Carving, de 1972. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ela vai fazendo registros de uma dieta, né? Então, o corpo dela, ela vai colocando as datas aqui, ela vai se fotografando de frente, de costas e de lado, à medida que ela vai emagrecendo e se auto-esculpindo com essa dieta. E esse é um vídeo da Carla Keiko, eu vou deixar o link para vocês assistirem, que se chama Pendências. É uma obra bastante perturbadora também da Keiko, em que ela discute essa decisão do que é correto num corpo a partir de uma experiência que ela sofreu no próprio corpo, num processo em que, quando ela era adolescente ainda, tinha acho que recém feito 18 anos, ela se sente incomodada, e é normal que os adolescentes se sintam incomodados com seus corpos. Ninguém fala isso para adolescente, né? Olha, você vai passar por um período muito difícil em que você vai se sentir completamente inadequado, e tudo bem, vai passar. Em algum momento você vai se acostumar com esse corpo que cresceu de repente, né? E que não é igual àquele modelo que você imaginava que você seria quando você crescesse.
E ela vai e coloca silicone no peito com 18 anos, assim, sem pensar, da noite pro dia, uma prima deu dinheiro, não sei o que foi. E ela acorda com esse peito enorme e ela se olha e diz, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí ela tem um deslocamento dessa prótese, e o próprio corpo dela rejeita isso, ela tem que refazer a cirurgia, passa por um outro processo e esse outro médico coloca um silicone maior ainda. E aí ela se sente hipersexualizada e objetificada, ela odeia aquele peito e fica tentando lidar com isso por 8 anos, até que ela enfim faz a cirurgia de remoção em 2017 ou 18, que ela efetivamente tira as próteses. E esse vídeo foi antes da remoção das próteses, um vídeo que ela faz que parece um sonho, assim, que ela vai rejeitando esse corpo. Eu vou colocar o play aqui para vocês assistirem. Vamos ver se toca. Eu não sei se vai aparecer para vocês, porque eu dividi a tela com os slides, então eu acho que não vai aparecer para vocês. Eu vou deixar o link para vocês assistirem o Pendências, bem importante. Essa é uma exposição que também foi alvo de muitas críticas no MON, uma exposição belíssima que se chamava Vestidos em Arte, com a curadoria de uma professora da UFPR, deixa eu lembrar o nome dela agora, Stephanie Tan, e de vários alunos de iniciação em pesquisa que participaram de, acho que foram 6 anos de pesquisa nos acervos públicos de Curitiba, classificando todas as formas em que o corpo nu era representado na arte, acervos, enfim, uma exposição bem didática e muito interessante. E como foi na época das eleições, em 2018, e tinha lá o MBL fazendo vídeo de exposição de arte, qualquer coisa que contivesse nudez era rejeitado, né? E aí... Peraí, gente, só um pouquinho. Eu tenho que... Pause aqui. Pera. Pera.